Jennifer Walters, advogada. Fala, guerreiros da advocacia, e hoje neste vídeo nós vamos analisar a série She-Hulk. Confesso que eu só assisti metade da primeira temporada, então a análise será sobre esta metade. Mas antes de começarmos esse vídeo, curta e se inscreva no canal, pois assim eu trarei mais vídeos para vocês, meus grandes amigos. Então, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre a série de uma advogada e uma heroína. Confesso que quando assisti, vários alunos da faculdade me falaram sobre esta série, eu fui assistir. Confesso que no início fiquei muito empolgado, afinal de contas nós temos uma heroína e advogada. Ora, se ela não estivesse fazendo justiça nos tribunais, poderia fazer justiça como heroína. Eu confesso que fiquei muito empolgado, mas não passei da metade da série. Então, o que eu resolvi? Trazer para vocês aqui algumas explicações do porquê eu não gostei. Por um motivo muito claro, tá? Sem fazer spoilers. Vários alunos adoraram. Mas eu vou fazer aqui as minhas críticas neste vídeo. A minha dificuldade em gostar do filme foi porque a questão jurídica, principalmente, não superou as minhas expectativas. Até mesmo porque o irrealismo jurídico em muitas partes é muito absurdo. Mas calma, todo mundo sabe que se trata de uma ficção. Mas tem muita coisa forçada. E eu separei aqui algumas cenas para trazer para vocês alguns pontos que eu acho interessantes, até como didática, para você que é advogado e está assistindo esse filme, ou para você que é estudante. Principalmente se você é estudante, preste bem atenção nesses pontos que nós vamos analisar aqui. Poder? Ou eles têm o dever de proteger os que não os têm? Os réus usaram seus recursos ilimitados políticos e monetários para ganho financeiro às custas da segurança pública. Pois bem, já começamos bem essa série. O que nós notamos neste primeiro momento, nesta cena da série, é a atriz principal, a nossa She-Hulk, mais conhecida também como Jennifer Walters, está ensaiando na sala do seu escritório para uma defesa no tribunal. A primeira coisa que chama atenção neste ponto da série é que no seu escritório ela já tem 2 diplomas pendurados na parede. Isso é muito interessante porque demonstra que com certeza um diploma é da graduação e outro da especialização. E se você verificar, o diploma é da UCLA, ou seja, uma grande universidade dos Estados Unidos. Veja para você ver que interessante, ela tem um diploma de graduação e um de especialização. E ainda é uma super heroína. No meu caso, eu tenho 7 diplomas, 1 de graduação, 6 de especialização, não, 5 de especialização, de mestrado, mas eu não tenho superpoderes. Verão que o meu cliente estava dentro do seu direito de proteger os interesses do seu negócio. As mortes acidentais foram um subproduto desafortunado de um plano ambicioso de expansão. Bom, vamos lá. Eu achei 2 coisas nesta cena do tribunal. A primeira delas é que o advogado fez uma defesa falando para o tribunal do júri vários conceitos jurídicos, e isso é algo que eu não faria, é algo que eu não faço dentro de um tribunal do júri. Até mesmo porque trazer esse juridiquês, esse monte de palavras técnicas para um monte de jurados que não conhecem conceitos jurídicos é um erro. Então, se você é advogado, se você é estudante, não caia nessa modinha que, diga-se de passagem, está acabando, de querer falar bonito, data máxima venia, data rogatia venia para o corpo de jurados. Isso não cola. Outro ponto muito errado, isso não existe, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Eu tô falando isso porque com certeza você vai falar, ah, professor, mas isso é lá nos Estados Unidos? O que eu vou te falar é uma imprecisão, é um erro que está nesta série. Porque se você perceber aí, se trata, nessa cena que acabou de passar, de alegações finais para o tribunal do júri. A Jennifer Walters, a She-Hulk, ela trabalha para o Ministério Público. Ela é uma advogada de acusação. E o que acontece nessa cena do filme? O que acontece, nesta cena da série, na verdade, o que acontece? Que a defesa está apresentando as suas alegações finais de forma oral, primeiro que a acusação. Isso está errado, isso não existe. Primeiro, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, a defesa fala por último, a acusação ou o Ministério Público ele sempre irá falar primeiro. Então, já começa aí trazendo conceitos jurídicos imprecisos de uma forma totalmente equivocada a série que eu particularmente não gostei. Não sei você, o que você achou? Já comenta aí.
Sinceramente, eu gostei muito dessa cena, principalmente essa cena do bar, essa cena onde aparece um bar específico para advogados, e o nome também muito interessante, muito sugestivo, um bar próximo ao tribunal com um especializado para advogados beberem e comemorarem após o tribunal. Mas isso, na verdade, só acontece, de fato, no mundo que não é real, ou seja, no cinema. Porque, na verdade, os advogados não costumam se reunir após um dia no tribunal para comemorarem um com os outros a sua vitória. Pelo menos eu não conheço. Você conhece algum bar que tenha esse tipo de público? Comenta pra mim aqui embaixo que eu quero fazer questão de conhecê-lo. Você sabe, na verdade, o ego nem cabe na sala, né? Exatamente, imagine só, Gabriel, um monte de advogados reunidos em um bar comemorando. Isso, na verdade, é muita ficção. Mas, apesar da ideia ter sido muito interessante, eu gostei muito. Na minha experiência como advogado, o que eu posso te dizer é que advogados, de fato, não se reúnem para beber. É mais fácil os advogados beberem sozinhos em casa. Eu tô ouvindo, senhor. Não vencemos o caso. Não, vencemos A sim. GLK-RH anulou o julgamento por causa de você como, sei lá, mulher Hulk. Não é assim que eu chamo. Não, isso não existe. Anulação do caso no mesmo dia que a pessoa foi condenada por causa de um incidente no tribunal. Isso não existe. Isso também é uma irrealidade que a ficção trouxe de forma muito exagerada para justificar o contexto da história. Pois bem, então você está querendo me dizer, professor, que não é possível anular um julgamento? Primeiro ponto, que o tribunal do júri não existe mais desde 2008 o protesto por novo júri. E segundo caso, se no dia que o réu foi condenado, não é possível que através que seja de um habeas corpus no mesmo dia, este réu ser absolvido e liberado em virtude de uma anulação jurídica. Ah, professor, não é possível? Não. É possível que se consiga um habeas corpus para que ele responda em liberdade. Duvido que saia no mesmo dia, como na série. Mas é possível sim um habeas corpus, mas anulação do julgamento no mesmo dia é de fato um absurdo. Não. Eu sei, você fez a coisa certa, mas atrapalhou o nosso caso. Eu sinto muito, Jen. Eu também sinto muito, chefe. Não, Jen, eu sinto muito, mas tenho que dispensar você. Você é um risco para o escritório da promotoria. Peraí. Mais um absurdo. Aqui agora nós temos uma cena onde o chefe da promotoria, o chefe do Ministério Público, ele simplesmente vem e demite a She-Hulk no bar. E demite a She-Hulk por um motivo que na verdade não é um motivo. Esse motivo, inclusive, seja pelas leis brasileiras, sejam pelas leis americanas, jamais ocorreria. Porque nós estamos falando de uma dispensa discriminatória. Inclusive, nós temos uma súmula do TST, que é a súmula 443, que veda, sim, a dispensa discriminatória. Mas, no caso, há dois pontos muito importantes para que nós possamos analisar. O primeiro ponto, caros guerreiros, é que, na verdade, lá, diferentemente do Brasil, os representantes do Ministério Público no Brasil, eles prestam um concurso público para trabalhar. Nos Estados Unidos, o chefe do Ministério Público, os promotores, eles são escolhidos, são eleitos pela comunidade, são eleitos pela população. Por isso que lá o promotor ele sempre busca a condenação de alguém. Ao contrário do Brasil, que os promotores, eles são promotores de justiça e não promotores de acusação. No Brasil, promotores de justiça. Nos Estados Unidos são promotores de acusação, porque eles precisam estar bem com a sociedade, buscando cada vez mais a condenação. No caso da Jennifer Waters, ela não é uma promotora, ela é uma advogada de acusação nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos isso é plenamente possível. Tendo em vista que a promotoria é um cargo eletivo, há uma votação, lá seria como se fosse uma espécie de CLT. Não é um concurso público que a pessoa presta para estar no cargo. Porque uma vez que você está investido na função do Ministério Público passado o estágio probatório, você não pode ser demitido, a não ser que cometa uma falta grave, e mesmo assim terá um processo administrativo disciplinar para analisar estes fatos. Portanto, este é um completamente absurdo. Nos Estados Unidos, nós estaríamos diante de uma dispensa discriminatória num segundo sentido, não porque ela não pode ser demitida nos Estados Unidos, porque ela é contratada, ela não é concursada.
Mas ali, se você prestar bem atenção no filme, você vai ver que é uma dispensa discriminatória baseada nas leis americanas, porque ele alega o seguinte, que na verdade a She-Hulk, ou a Jennifer Walters, ela teria aí um superpoder, e este superpoder dela seria algo modificado geneticamente que estaria comprometendo a moral da promotoria, e por isso, neste caso, ela é demitida. Portanto, não faz sentido, nem no Brasil, muito menos nos Estados Unidos, essa demissão trazida pelo filme. Posso ajudar o senhor? Gostaria de oferecer um trabalho. Isso é uma piada. Não faço piadas. Senhorita Walters, você apresentou um argumento vencedor contra nós. Antes do caso ter sido anulado, é claro. Não é fácil vencer a GLK e a H. Então, eu gostaria que você trabalhasse conosco. Isso é bem real e provável que aconteça. Isso é muito comum, inclusive no Brasil, e isso é um ponto positivo para a série. Porque, na verdade, grandes promotores, grandes juízes, muitas vezes deixam de atuar na área que prestaram concurso para trabalhar em grandes escritórios de advocacia, principalmente depois de um grande caso, ou promotores que ficaram famosos, ou juízes que ficaram famosos. Nós vemos isso todos os dias nas redes sociais, principalmente agora com as redes sociais, vários juízes deixando de judicar para estar nas redes sociais, ensinando alguma coisa importante para os seus seguidores. Isso é muito mais rentável muitas vezes que a própria magistratura. Se a pessoa ingressou no cargo apenas por questões financeiras, com certeza ela tende a sair. Agora, se foi por vocação, vai continuar. Mas isso é um ponto positivo para a série, porque isso, de fato, acontece. É muito comum, é muito comum. Então, quando a She-Hulk fica famosa, uma vez que lá na série ela salva todo o corpo de jurados, com aquela cena que a vilã joga uma mesa e ela salva o júri, então isso deu uma grande repercussão. Até mesmo porque ela é uma super heroína. Então, se ela tem super força, será que o cérebro também aumentou a super força? Gabriel, esse meu aqui que eu fiz agora, que você conseguir deixar eu verde, vai ficar legal, eu acho. E aí? Mais e mais super-humanos excêntricos estão se revelando. Iniciamos uma divisão de direito super-humano e eu quero você, a mulher Hulk, para ser o rosto dela. Isso significa que eu espero que você esteja no trabalho e no tribunal como mulher Hulk. Bom, em um mundo onde super-heróis existem, eu acho que nada mais justo que grandes escritórios de advocacia possuam aí uma divisão específica para cuidar de super-heróis. Então, o dono do escritório que contratou a Jennifer Walters certamente agiu de forma muito assertiva. Por que eu tô falando isso? Porque imagine só quais problemas nós poderíamos ter. Imagina, aposentadoria especial galáctica. Imagine só, como será que teríamos questão de insalubridade para esses heróis, dependendo do nível do vilão? Eu acho que seria algo bem interessante e bem engraçado por isso. Imagine só, tratarmos sobre responsabilidade civil destes super-heróis. Imagina ela tá lá lutando, quebrando prédios para salvar o mundo. Seria aí uma excludente de licitude? Comenta aqui comigo se você acha que seria aí uma excludente de licitude civil para uma reparação de dano. Fundamente, quero ver a criatividade de vocês. Ou quais seriam os serviços que você acha que estes super-heróis, essa divisão, nós como advogados poderíamos fazer que tipo de serviço para esses super-heróis ou para esses super-vilões? Será que nós teríamos grandes qualificadoras? Quero ver a sua criatividade agora e coloque aqui para mim embaixo nos comentários. Mas, tirando esta parte, eu acho muito interessante, e eu preciso compartilhar com vocês, que talvez muitos que me seguem, às vezes são do interior, e não tiveram contato ainda com grandes escritórios de advocacia. Geralmente grandes escritórios, estou falando grandes escritórios mesmo, onde possuem mais de 200, 300 advogados. Então, esses escritórios, geralmente, eles têm divisões. Então, uma divisão de direito civil. Dentro de direito civil, ele vai ter um coordenador com outros subtemas, óleo e gás, e por aí vai. Então, dentro do criminal, por exemplo, ele vai estar lá, crimes societários, e por aí vai. Então, essa cena foi um ponto muito interessante, apesar da ficção trazer essa questão de uma divisão de super-heróis, eu achei muito interessante, então ponto positivo para a série, nesse ponto de trazer essa realidade dos grandes escritórios. Imagens chocantes vazaram, mostrando o Abominável participando do que parece ser um clube da luta clandestino, depois de ter escapado da prisão. Olha que interessante, esta cena, se você é advogado da área penal, da área criminal, ou se você faz estágio dentro
dessa área tão famigerada e tão amada por todos os estudantes de direito, que é a área do direito penal, certamente, neste momento, você deve estar com o cabelo arrepiado. Porque essa cena, ela traduz a realidade. Aqui nós temos a cena onde o Abominável, ele sai da sua prisão, onde ele está prestes a ganhar o livramento condicional. E o que que acontece? Ele sai, ele foge da prisão. E quais são as implicações de quem foge da prisão? É aquilo que a série está mostrando de forma correta. Vamos lá. Sua chance de condicional? O quê? Não, porque eu fui forçado a deixar minha cela, mas retornei por vontade própria. Quem forçou você a escapar dessa prisão de segurança absurdamente alta, não detectado? Um mago supremo das artes místicas. E o nome dele é... Wong. Olha lá, isso aqui é bem real. O que a Jennifer Waters faz é chamar a atenção do Abominável, dizendo que o fato dele ter fugido da prisão vai ter implicações no seu livramento condicional. O que é o livramento condicional? É um benefício que todo réu que cumpriu 2 anos da pena, entre outros requisitos do Código de Processo Penal, ele terá, que é liberdade condicional ou livramento condicional. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Quais são essas implicações? Olha lá. Eu adoraria comentar sobre a alegada fuga da prisão. Temos uma testemunha que pode inocentar o Sr. Blonsky de qualquer delito de sua parte. Então vamos começar logo. Bom, sim, a testemunha está preparada para dar uma declaração. O que nós vemos aqui são implicações reais. Difere-se um pouco do direito brasileiro para o direito americano esta cena em alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles é que, na verdade, Emily Blonsky diz que um mago, né, no caso Wong, o levou para o Clube da Luta. Na verdade, inclusive vai arrolá-lo como testemunha, conforme nós veremos aqui na próxima cena. Acontece que no Brasil, quando um preso foge ou ele comete uma falta grave, ele vai responder uma sindicância interna dentro do próprio presídio. Aqui é completamente diferente dos Estados Unidos, não em número, gênero e grau. Lá nos Estados Unidos existe uma comissão onde vai ter uma audiência, onde a defesa, inclusive, poderá apresentar ali as suas testemunhas, ouvir, para que ele não tenha essa penalidade administrativa que pode implicar no seu benefício do livramento condicional. Vamos lá, vamos prosseguir aqui? Eu chamei o Wong aqui hoje porque ele é o homem responsável pela saída de Emil Blonsky da prisão. E eu acho que vocês verão essa coisa toda por uma luz totalmente diferente após ouvirem ele falar. Vocês já ouviram falar de comitê? Bom, agora vamos sair da área do direito penal e a série traz um pouquinho sobre a área de direito empresarial. Vamos falar um pouquinho agora sobre marcas e patentes. Mais uma vez, esse assunto assombra o nosso canal. Já falamos sobre o Mickey. Se você ainda não assistiu o vídeo do Mickey, não deixe de procurar lá na nossa playlist um vídeo falando sobre como o Walt Disney perdeu os direitos sobre o Mickey Mouse. Não assistiu ainda? Então procura lá que você vai ver sobre esse tema. Mas o que a She-Hulk fala sobre marcas e patentes? Vamos ver, Ana. Beleza. Tem uma ação protocolada por Titânia Mundial Limitada. Titânia? Se ela tá vindo pra cima de mim por causa da nossa briga, ela tá louca. Não, ela tá te processando por usar uma marca registrada. Usar uma marca registrada? Mas que marca? Ela tá me processando pelo nome Mulher Hulk. Mas esse é o meu nome. Não se ela registrou primeiro, né? Ah, é assim que funciona, excelência. Pois é, o que vocês viram é real. Quem registra primeiro é o dono. Mas será que isso tem alguma relativização? Vamos lá? O que aconteceu neste caso? Neste caso, como você pode verificar, aquela vilã lá do primeiro capítulo, ela simplesmente utiliza a marca She-Hulk para vender produtos. Que produtos são esses? Produtos de beleza de até uma procedência duvidosa. Então a She-Hulk fica muito nervosa e vai tirar satisfação. Muito, criancinha. Mas a fila começa bem lá atrás. Eu não quero furar fila. Eu só quero que você pare e acabe com tudo isso. E qual seria o problema? Você tá usando o meu nome pra vender seus produtos nojentos e tá me processando? Ai, supera isso, Jennifer. O nome Mulher Hulk é meu. Com licença. Bom, doutores, o que vocês acabaram de ver é uma cena onde a própria She-Hulk vai tirar uma satisfação com a Titânia. Isso é muito comum, essa briga, mas que, na verdade, tem um fundo de sentido, porque a Titânia foi lá e registrou uma marca. Porque a She-Hulk nunca iria registrar uma marca.
Até mesmo porque, se nós pararmos para analisar, imagina só, será que o Superman ia querer sair vendendo a camiseta do Superman? Não tem lógica. Outro ponto que também não tem lógica, imagina só o Batman indo registrar a marca do Batman para que ninguém fizesse um bolo com o seu logotipo. Bolsas escolares. Não tem sentido. A ideia do herói é que o herói vai fazer algo para a sociedade e não ter lucro com isso. Então, quando a She-Hulk fica nervosa com a utilização da marca, eu acredito que sai um pouquinho sobre daquela concepção altruísta. Será que ela queria utilizar aquela marca? E aí, o que você acha? Qual a sua opinião? Acha que os super-heróis, se caso existissem, deveriam registrar o seu nome, a sua marca para isso? E aí, isso faz sentido? Vamos prosseguir. Mas você disse que não gostava do nome Mulher Hulk, né? Eu não gosto. Ok. É que foi assim que as pessoas decidiram me chamar, não é quem eu sou. Eu ainda sou Jennifer Walters. A Mulher Hulk é só uma coisa que por acaso sou eu. É uma boa perspectiva pra se ter. Só que eu tenho que admitir que tem partes nela que eu gosto. Ok, você ainda tá tipo, falando. o cabelo incrível, não ter ressaca, poder andar de noite com fones de ouvido sem ficar com medo. Sonho de toda mulher. Bom, essa cena a She-Hulk tá muito nervosa. E a gente finaliza esse vídeo aqui deixando uma grande mensagem pra você. Olha lá, de fato, quem registra primeiro é o dono? A ideia é que sim, mas isso tem como ser discutido? Sim, judicialmente, é claro, isso é muito discutido judicialmente. Não é porque registrou que você sempre será o dono. Há uma necessidade de fazer outras provas. E o que a gente leva como lição deste vídeo é que tudo no mundo jurídico é discutível. Não da forma que o vídeo trouxe, mas isto é o manto do direito. Quer dar aos outros o que é devido. Então, o que é devido a Titânia, você precisa saber assistindo a série. Eu paro por aqui, porque depois desses capítulos eu praticamente não assisti mais. Mas quem sabe, em um outro momento, a hora que eu estiver aí, bem tranquilo, eu volte a assistir e volte aqui a comentar com vocês. E aí, quer que eu faça algum react? Quer que eu assista alguma série, algum filme e venha comentar com vocês sobre determinado filme, se as questões jurídicas que ali são trazidas são reais ou não? E se elas são parecidas com algo no Brasil? Então, comente aqui embaixo qual filme e o porquê. Quem sabe, no próximo vídeo será a sua opinião. Então, fiquem com Deus e até o próximo.